Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza. Essa é a nossa 14ª aula. Nós vamos estar tratando de circuitos RL e RC. Então, depois de fazer uma breve introdução, nós vamos ver a técnica de solução de circuitos de primeira ordem, tá? Em particular aqui, com resposta forçada, solução natural e a constante de tempo desse tipo de circuito de primeira ordem. O circuito tem apenas um elemento armazenador de energia, né, e daí leia-se capacitor ou indutor. Uma equação diferencial de primeira ordem vai reger o comportamento do circuito. Então, por isso o nome, né, a gente se referir a esse tipo de circuito como circuito de primeira ordem. Tá? Então, por exemplo, né, a gente poderia ter um circuito com uma fonte de tensão, uma única resistência. Eu vou colocar uma chave aqui, a gente já vai falar dela, né? E um capacitor, né? Então o circuito poderia ter mais elementos dissipativos, mais resistores e tal, mas pelo que está dito aí, né, ele tem que ter apenas um elemento armazenador de energia, então um capacitor ou um indutor, tá? E daí a gente vai fazer análise no domínio do tempo desse circuito. Então a análise de transiente permite determinar a resposta do circuito no tempo quando há abertura ou fechamento de uma chave. Então imagina que você tem essa situação aqui, né? Por exemplo, para esse circuito, você fecha uma chave e quer saber como é que esse capacitor vai se carregar. Então, por exemplo, você quer saber a tensão no capacitor, tá? Se o capacitor tiver previamente carregado ou não, essa resposta vai variar, mas imagina que essa tensão no capacitor ela vai variar desde um valor inicial, que de novo, né, se o capacitor estiver carregado pode ser diferente de zero, então vamos chamar de V0 aqui, até um valor final, de alguma forma aqui que a gente vai determinar. Tá? Então vai haver um transiente aqui, né, um intervalo de tempo em que essa resposta do capacitor vai variar no tempo, mas depois ele vai entrar em regime e a tensão no capacitor vai atingir um valor constante, vamos chamar esse valor aqui de VF, né, tensão final do capacitor. Tá? Então você vai ter uma variação aqui desde um valor inicial até um valor final, pode ser zero ou não o valor inicial, mas a gente está interessado então em analisar isso. Tá? Então a gente pode dividir isso aqui em dois intervalos, né, no intervalo em que a resposta aqui a tensão no capacitor está variando significativamente. Nesse exemplo aqui, né, fisicamente o capacitor vai estar se carregando e depois um outro intervalo de tempo em que a tensão no capacitor não muda. Então a gente diz que ele está no estado estacionário. Embora vamos chamar a atenção aqui que nessa nossa análise nós estamos considerando exclusivamente fontes de tensão DC e o que acontece quando a gente abre e fecha a chave. Depois a gente vai falar de regime estacionário e regime permanente senoidal para sinais senoidais, que é outra coisa. Agora eu estou falando regime estacionário, né, e transiente para tensões e correntes DC. Tá? Então a resposta analisada corresponderá ao período de transição antes de o circuito atingir o regime estacionário, né, que seria, no caso, esse daqui, né, onde o nível de tensão no capacitor ao longo do tempo não está mudando. Tá? Então você vai ter um transitório aqui, que seria, né, esse período de transição aqui, seria esse intervalo de tempo aqui ilustrado. Então, capacitores e indutores armazenam energia. Essa energia pode ser liberada se um circuito for conectado entre os terminais do elemento. Então, imagina que a gente pega agora esse capacitor aqui, né, e através de uma outra chave, né, retire essa fonte do circuito, tá? Utilize algum artifício, é possível fazer isso, né, para retirar essa fonte aqui do circuito. Agora o capacitor, que no primeiro momento foi carregado pela fonte, ele vai ter uma carga. Possivelmente essa carga que eu chamei de correspondente a essa tensão que eu chamei de tensão final. Ele vai ter uma carga e uma tensão correspondente, né, uma diferença de potencial. Se a gente agora, né, conectar
capacitor nesse novo circuito aqui com essa tensão inicial, ele vai se descarregar, tá certo? Porque ele armazenou energia, então no segundo momento ele pode... E daí você vai ter uma curva de transiente similar aí até o capacitor se descarregar, né? Nesse caso, como não há fontes, tranquilo da gente ver que a tensão no final, após o capacitor se descarregar, essa tensão no capacitor vai cair a zero, né? Ele vai gerar uma corrente, se descarregar completamente, e daí essa tensão VC aqui, nesse exemplo, cairia a zero, se a gente retirasse a fonte do circuito e fizesse algo desse tipo. Os circuitos de primeira ordem podem conter uma quantidade qualquer de fontes, e aí, né, fontes dependentes e independentes e resistores. Tá? Então, um circuito desse tipo aqui, por exemplo, também seria um circuito de primeira ordem. Imagina que eu tenho um resistor aqui, outro resistor aqui, talvez uma fonte controlada de tensão ou corrente aqui, e aqui, vamos dizer, né, um único indutor, tá, que é o elemento armazenador nesse caso aqui. Esse circuito aqui, né, também é um circuito de primeira ordem. Tá claro? Porque tem só um elemento armazenador de energia. De fato, a gente viu na parte anterior da matéria que a gente pode pegar todo o circuito à esquerda desse par de nós aqui e calcular o equivalente de TVNAND desse circuito e substituí-lo por uma fonte de tensão em série com uma resistência, em série com resistor, né, ou o equivalente de Norton. Então, a gente inclusive pode usar esse artifício para resolver circuitos, uma ferramenta interessante, né? Para ser de primeira ordem, o circuito deve ter apenas um elemento armazenador de energia. Mas, se o circuito tiver mais elementos armazenadores de energia que puderem ser associados em um elemento equivalente, o circuito também é de primeira ordem, né? Então, vamos dar um outro exemplo aqui para a gente ver o que a gente está querendo dizer, né? Imagina que a gente tem aqui esse circuito aqui, ele tem uma fonte de tensão, tá? Ele tem um resistor R1, mas aqui ele tem uma associação de indutores, tá? Um indutor aqui, outro indutor aqui, e ainda um terceiro indutor em paralelo, então L1, L2, L3. Nós vimos como associar indutores e capacitores em série em paralelo, então a gente poderia substituir todo esse cara aqui, né, por, entre esses dois terminais aqui, um indutor equivalente. A associação aqui, né, de L1 em série com L2 e resultado disso em paralelo com L3, você vai ter um indutor equivalente. Então o circuito ainda é um circuito de primeira ordem, tá, porque satisfaz todas as condições que a gente viu para o circuito ser de primeira ordem. Lógico, se você tiver outros resistores e fontes aqui no meio dos indutores, pode ser que você não consiga fazer isso, né? E daí definir uma única indutância equivalente ou uma única capacitância equivalente no circuito. Daí ele deixa de ser de primeira ordem, nós vamos tratar circuitos de segunda ordem mais adiante. Então vamos imaginar que a gente tem justamente esse circuito aqui com uma fonte de tensão VS, um resistor RS e um capacitor e essa chave, que pode estar, né, nessas duas posições, à esquerda ou à direita. Tá? Vamos considerar o que acontece se em t igual a zero, essa chave é fechada para esse lado esquerdo, fechando um laço aqui, tá? E fazendo com que haja um caminho para a condução de corrente nesse sentido aqui. Como a gente pode imaginar, se esse capacitor aqui estiver inicialmente descarregado, você vai ter um acúmulo de cargas positivas aqui na placa de cima e negativas aqui embaixo, de tal forma que quanto mais cargas se acumularem, mais tensão você vai ter aqui sobre o capacitor, certo? Lembrando a definição de capacitância, né? Q igual a C vezes V, tá? Então a tensão vai ser proporcional à quantidade de cargas e é isso que a gente tem, tá? A resposta ao degrau vai ser, em suma, isso que a gente está vendo, porque uma vez
que você fechar a chave, né, a tensão da fonte vai estar disponível para o circuito. Então você pode representar a tensão da fonte através de um degrau, né, para instantes de tempo anteriores a t igual a zero, né, a tensão é zero. Para instantes de tempo posteriores a t igual a zero, você tem a tensão da fonte ali subitamente aplicada no circuito. Então você pode utilizar a tensão degrau e até por isso a resposta forçada aqui também vai ser chamada de resposta ao degrau, ou resposta a um degrau desse circuito. É a resposta que vai acontecer após o fechamento da chave. Então, depois de um certo tempo, como a gente acabou de ver, a tensão no capacitor, né, ela vai aumentando cada vez mais, só que o capacitor é um elemento que tende a resistir a variações abruptas de tensão, como a gente viu. Então essa tensão no capacitor vai se comportar dessa forma aqui. A tensão do capacitor vai aumentar, mas de forma cada vez mais devagar, né? Então imagina que essa tensão aqui VC está aumentando, 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 e o que acontece quando ela atingir um valor igual à tensão da fonte VS? Nesse ponto, a tensão nesse nó aqui vai ser VS, né, imaginando que o nosso nó de referência está aqui, e a tensão da fonte também é VS, tá? Então a corrente vai cessar, não vai haver mais corrente, uma vez que a diferença de potencial entre os terminais do resistor vai ser zero. Então a tensão do capacitor atingindo o VS, né, ela vai parar de aumentar mais porque não vai ter mais corrente, tá? Então essa tensão aqui vai no estado estacionário, tá? A partir de um certo instante de tempo aqui, como a gente viu, né, no estado estacionário, deixar de aumentar, e somente nesse intervalo inicial o capacitor vai estar sendo carregado e a tensão do capacitor vai aumentar. E você vê que a resposta ao degrau do capacitor não é abrupta, é uma resposta suave, né? Ele vai tender, a tensão do capacitor vai tender a uma tensão igual à da fonte para esse circuito aqui, porém, né, de forma gradual e não abrupta, como o que está impulsionando essa resposta, que é o degrau de tensão. Então, de maneira descritiva, essa foi a resposta forçada, né, a resposta degrau, a resposta com uma fonte, né, uma função de forçamento. E, em contrapartida, você tem a resposta natural do circuito, que acontece quando as fontes são retiradas ou quando o circuito não contém fontes. Então imagina como é que a gente poderia obter essa resposta. Então imagina essa situação, essa mesma situação em que a chave inicialmente estava para a esquerda, como a gente viu, né? O capacitor carregou, e a gente já tinha comentado anteriormente, o capacitor, quando ele está com carga plena no circuito, né, você deixou o tempo tender a infinito, circuito com fontes DC, o tempo tendeu ao infinito, o capacitor vai se comportar como um circuito aberto. Então, até por isso, nessa representação aqui, o capacitor foi retirado e substituído por um circuito aberto com a tensão VC, e que, como a gente viu, vai ser igual a VS, entre esses dois nós aqui do circuito aberto, que está representando o capacitor. E daí, imagina que agora a gente mude a chave de posição e agora ela passe para a direita aqui. Então, você vai ter o fechamento desse circuito aqui, nenhuma corrente vai passar por nenhum desses dois ramos da esquerda. Agora esse circuito aqui, tá, vai formar um laço por onde vai poder haver condução de corrente nesse sentido aqui, como a gente dá para imaginar. As cargas positivas fluiriam, né, no sentido horário aqui, passando pela resistência até o capacitor, que está representado pelo circuito aberto aqui, se descarregar e a tensão no mesmo cair a zero, tá? Então o capacitor carregado, ou parcialmente carregado, passa a se descarregar. É uma resposta natural, porque não depende da fonte, não é forçada, né? Não é resposta ao degrau, uma resposta natural, tá? E a tensão do capacitor, que como a gente viu no instante anterior ali, ela tinha entrado em estado estacionário e estava num valor, por exemplo, VS, no nosso exemplo, né? Ela vai cair gradualmente a zero, tá? E para ter tendendo infinito, ela vai tender a ser zero, né? Lógico, a corrente aqui vai produzir uma dissipação de energia no resistor, né? E essa corrente vai tender a diminuir cada vez mais. Da mesma forma, a tensão aqui entre os nós vai cair desta forma aqui, e essa é a resposta natural, a resposta não forçada, sem fonte, porque não depende da fonte. Em ambos os casos,
quando a gente está considerando a resposta degrau, a resposta forçada ou a resposta natural, é necessário a gente resolver uma equação diferencial de primeira ordem. Dá para a gente ver, nós vamos ver posteriormente, mas dá para a gente imaginar como a gente chega a isso se a gente escrever, tá, a LKC ou a LKT do circuito e considerando, né, o que a gente viu de que a corrente no capacitor é I igual a C dV dt, então você tem aqui uma derivada com relação ao tempo, da mesma forma que a tensão no indutor é V igual a L di dt. Quando a gente for representar, ao escrever, né, a LKC e a LKT no circuito, a corrente no capacitor ou a tensão no indutor, vai aparecer um termo aqui que tem uma derivada de primeira ordem. E daí você vai, né, disso vai resultar uma equação diferencial de primeira ordem. Tudo bem? Então, em ambos os casos é necessário resolver uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Tá? Dessa forma aqui. Se a variável, né, tensão ou corrente está representada através do x, que é uma função do tempo, dx dt mais uma constante a vezes x igual a uma função. A solução geral de uma equação desse tipo pode ser separada, né, em uma solução particular e uma solução complementar ou natural. A solução complementar corresponderia à solução natural, que é a solução dessa equação aqui, né? A mesma equação, só que a versão homogênea aqui, a equação diferencial homogênea, onde você não tem fonte, ou seja, não forçada, a equação para a solução complementar, xc, tá? E essa aqui seria a equação particular, né, onde você obteria a solução particular xp. P de particular, C de complementar, né, particular é forçada, complementar é uma equação diferencial homogênea, e daí, né, disso a gente tira aqui a resposta do circuito, pode ser escrita como a soma, tá, de uma solução particular, xp de t, que é a solução dessa equação aqui, mais uma solução natural ou complementar, que é a solução da equação diferencial homogênea. Além disso, nós vamos considerar, que vai ser o caso aqui, né, porque a gente está trabalhando com fontes DC, que a função de forçamento, né, a fonte aqui na equação, tá, da solução particular, ela vai ser simplesmente uma constante. Então, f de t vai ser uma constante no tempo, a gente vai chamar simplesmente de A. Um ponto a observar é que é razoável a gente assumir que a solução particular vai ser uma constante. Né? De fato, a solução particular vai ser o valor em que a solução vai tender para t tendendo ao infinito. Então, se essa aqui é a equação para a solução particular reproduzida, e a gente assume que xp vai ser igual a uma constante no tempo, esse primeiro termo aqui vai cair fora, né? Derivada de um termo igual a constante, então a gente está assumindo que xp é igual a uma constante k1, né, derivada da zero. Portanto, a gente vê que A vezes K1, que é xp, é igual a azão, e assim K1 é igual a azão sobre azinho. Tá? Então, a função de forçamento aqui dividido por esse termo da equação diferencial original. Agora, se a gente pegar a equação homogênea, ou seja, a equação complementar, a gente vai ter, né, dxc dt mais axc igual a zero. Tá? A gente pode manipular isso aqui, né, jogar esse termo aqui para o lado direito, vai ficar menos axc, tá? Depois passar o xc dividindo e a gente vê que menos A vai ficar menos axc, passar o xc dividindo, a gente vai ver que menos A é igual a dxc dt dividido por xc. Tá? Só a manipulação algébrica disso daqui. E isso daqui é equivalente a menos A vezes a derivada no tempo de ln de xc. Né? Porque a derivada de ln é 1 sobre x. Né? Então, quando a gente derivar aqui, vai ficar 1 sobre x vezes dx dt, que é isso daqui. Integrando ambos os lados da expressão anterior, a gente vai ter que ln de xc é igual a menos a vezes t mais uma constante de integração, mais c. Tá? O que resulta na solução complementar, tomando o exponencial de ambos os lados aqui, xc
igual uma constante K2, né? Essa constante K2 aparece porque você vai ter aqui E elevado a C, que é uma constante, que vai dar uma constante. Então, K2 vezes E elevado a menos AT. Então, essa é a solução complementar ou a solução natural. Uma vez que a solução geral é a solução particular mais a solução complementar, a gente pode somar essa daqui com essa daqui e obter, né, uma equação nessa forma aqui. K1, ou razão sobre A, né, uma constante, mais K2 vezes E elevado a menos T sobre tal. Então aqui, né, lógico, A foi substituído por 1 sobre tal, porque tal vai ter um significado físico, que é a constante de tempo, né, do circuito, tá? Mas não deixa de ser uma constante, né? Se tal é uma constante, 1 sobre tal, que é A, também é uma constante. Então vamos guardar que a solução geral aqui para uma equação diferencial de primeira ordem vai ter essa forma aqui, onde essa daqui é a solução particular e essa aqui é a solução natural ou complementar, tá? E a solução total vai ser a soma das duas. Agora vamos considerar isso no contexto dos circuitos de primeira ordem. Então, para exemplificar, vamos considerar um circuito RC simples, né? O mais básico que a gente pode considerar. Tem uma fonte de tensão Vs, aplicando uma tensão DC, um resistor em série com um capacitor, tá? A tensão Vt aqui, como está ilustrado, é a tensão sobre o capacitor. Queda de tensão em função do tempo sobre o capacitor é Vt, e a chave se fecha no instante t igual a zero. Então a tensão, né, você vai ter um degrau de tensão aqui no circuito, né, como fonte a partir do instante t igual a zero. Tá? Então vamos escrever a lei de Kirchhoff das tensões para esse circuito aqui. Então o circuito de um laço único a gente pode adotar um sentido de referência, né? Vs aqui está no sentido que a gente está adotando como de referência, a gente pode escrever aqui menos Vs mais a tensão no resistor. Essa tensão aqui a gente poderia chamar de VR, inclusive, que ela vai ser, né, se a corrente é I, né, corrente de laço, vai ser R vezes I, tá? Então, no sentido contrário que o da corrente, então convenção passiva mais R vezes I, mais a tensão no capacitor, eu vou deixar simplesmente como V de T, né, mais V. Então, todas as grandezas aqui são função do tempo, né? As variáveis, igual a zero. Essa seria a LKT, né? Agora, se a gente substituir, tá, I aqui, para deixar tudo em função da tensão V de T, né? I igual a C dV dt, vamos botar de outra cor aqui, I igual a C dV dt, né? Você vai ter isso que está aqui, tá? R vezes I, né, o segundo termo aqui é esse primeiro termo na equação, R vezes C dV dt, então lógico, isso aqui está entrando no lugar de I, mais V de T, a tensão sobre o capacitor, igual a Vs que passou para o lado direito, trocou o sinal para positivo. Tranquilo? A gente pode, né, para ter a mesma cara da equação diferencial ordinária de primeira ordem que a gente viu, né, vamos lembrar, dx dt mais uma constante vezes x igual a uma função de forçamento, vou chamar de A aqui. Para ter essa mesma cara, vamos dividir tudo por RC, tá? Daí você vê que o A, ou 1 sobre tal, no final das contas vai ser 1 sobre RC. E, então, dividindo, né, esse primeiro termo por RC, não vai ter nada multiplicando a derivada da tensão no tempo. Aqui vai aparecer 1 sobre RC, tá? Multiplicando o V de T, e o Vs a gente também divide por RC. Então, dividimos tudo por RC, a gente tem isso. Então, dado que a solução geral tem essa forma, a gente pode pegar agora, né, x de t, isso daqui. Então, se x no nosso caso aqui for a tensão, ela vai ter essa forma. A gente pode substituir aqui e a gente vai ver que a gente já vai eliminar algumas constantes, né? Se a gente substituir a tensão na expressão de cima, tá? Então, vamos copiar aqui. A expressão é dV dt mais 1 sobre RC vezes V é igual a Vs sobre RC. Considerando que a solução vai ter a forma V, né, V em função do tempo,
igual a K1 mais K2 vezes E elevado a menos T sobre tal. Vamos ver se eu deixei em função de tal ou A. Tal. Vamos agora substituir o V aqui, né? Então, o primeiro termo aqui é a derivada de V no tempo. Se a gente derivar, o primeiro termo do V, né, é K1, que é uma constante. Então, ele vai cair fora. A derivada de K1 com relação ao tempo é zero. E você vai ter, né, simplesmente menos K2 sobre tal, né, cai o menos 1 sobre tal, menos K2 sobre tal, vezes E elevado a menos T sobre tal, que já estava lá. O segundo termo vai ser 1 sobre RC vezes o próprio V. Então a gente pode escrever, tá? Mais 1 sobre RC vezes K1 mais 1 sobre RC vezes K2 vezes E elevado a menos T sobre tal. Perfeito? E aí, né, o lado direito permanece igual. Né, uma constante Vs, aqui a tensão da fonte, sobre RC. Daqui, igualando aos termos que estão multiplicando a exponencial E elevado a menos T sobre tal, ou seja, esse termo e esse termo aqui, para a equação ser satisfeita, eles têm que se cancelar, né? A gente vê que isso aparece aqui e aqui, tá? E para eles serem iguais, a gente tem que ter tal igual a RC. Então daqui a gente tira a constante de tempo do circuito RC série. A gente já vai ver o que essa constante de tempo significa. Agora, igualando esses dois termos aqui, né, tá? A gente vê que 1 sobre RC aparece em ambos os casos aqui, né? A gente poderia desconsiderar aqui. E a gente vê que disso daqui, tá? K1 é igual a Vs, a tensão da fonte. Bom, então substituindo, né, a solução geral na equação diferencial que a gente obteve para o circuito, a gente acabou de verificar que K1 é Vs e tal é igual a R vezes C. Tá? Substituindo na solução geral, né, aqui onde aparecia K1, a gente pode substituir por Vs, e onde aparecia tal, né, você tem E elevado a menos T sobre tal, fica E elevado a menos T sobre RC, porque tal é igual a RC. Se o capacitor está inicialmente descarregado no circuito, então vamos lembrar, no circuito a gente tem uma fonte de tensão gerando uma tensão Vs, a chave que fecha em T igual a zero, um resistor R e o capacitor. Tudo bem? O capacitor C, a gente está determinando a tensão sobre o capacitor. Né? Tensão V é a tensão sobre o capacitor. Considerando que ele em T igual a zero está descarregado, então a tensão V para T igual a zero, substituindo T igual a zero nessa expressão aqui, tá fazendo T igual a zero, tem que ser zero. Então, V de T é igual a zero, igual Vs mais K2 vezes E elevado a menos zero sobre RC, né? E elevado a zero dá 1, tá? E daí a gente tira o valor de K2. Tá? Se esse termo aqui, E elevado a zero, vai resultar em 1, né? Você tem que simplesmente que zero igual a Vs mais K2, e portanto K2 igual menos Vs. Aí agora a gente pode voltar e substituir, né, a última constante que ficou faltando determinar, que é o K2, e a gente tem a tensão sobre o capacitor para esse caso aqui. A tensão sobre o capacitor, V de T, vai ser Vs menos Vs vezes E elevado a menos T sobre tal, né, ou E elevado a menos T sobre RC. Então é interessante a gente ver como é que se comporta essa função aqui para T igual a zero e para T igual
a infinito, né? Para t igual a zero, vamos considerar que t é zero, substituindo aqui, né, você vai ter Vs menos Vs vezes e elevado a zero, que dá 1, Vs menos Vs, portanto a tensão no capacitor é zero, como a gente esperaria, né, projetou para isso. Então, V de t igual a zero, igual a 0 volts. Para t igual a infinito, o que a gente vai ter aqui? Substitui t igual a infinito, e elevado a menos infinito dá zero. Então você vai ter zero multiplicando Vs aqui, né, o segundo termo. Então ele vai cair fora. Tá? Então vai ficar só Vs. Então nesse caso, V de t igual a infinito, tendendo a infinito, vai ser igual a Vs. Tá? Então como a gente falou, né, a tensão do capacitor inicialmente vai ser nula e ele vai se carregando gradualmente até que a tensão sobre o mesmo V vai ser Vs. Daí nessa situação, tá, você vai ter Vs sobre o capacitor, portanto vai aparecer Vs aqui nesse nó. Vs, a tensão da fonte, continua lá. Nesse nó você vai ter Vs. Nesse ponto para de passar corrente. Então está coerente e a tensão sobre o capacitor vai subir, conforme o mesmo se carrega, gradualmente, tá, por essa expressão aqui, desde 0 até Vs. Como é que é a cara dessa curva aqui? Né? Ela vai ter uma cara assim, né? Como a gente tinha descrito. O capacitor vai... Então você tem aqui a função degrau aqui, que está representando o ligamento da fonte, né? E o capacitor, a tensão sobre o capacitor, tá? Vc, a gente chamou de Vzinho, né? Então Vzinho de t, tá? Que a gente adotou a variável, vai se comportar dessa forma aqui, tá? E perceba que, dada essa função aqui, né, quanto menor a constante de tempo tal, ou seja, quanto menor o valor de R vezes C, tá, mais rápido o capacitor vai se carregar, ou seja, mais curto vai ser esse transiente aqui até o capacitor, né, ter a tensão final aqui, que é a tensão da fonte no nosso caso. Tá? Então, quanto menor tal... Então, por exemplo, aqui, né, duas curvas estão ilustradas, uma para tal 1, né, que é menor, e outra para tal 2, que é maior do que tal 1. Né? Então, tal 2, que é maior, você vê que o capacitor se carrega mais lentamente, ele só vai atingir Vs, né, num ponto muito mais na frente aqui, né, aproximadamente Vs num ponto muito posterior ao tempo em que o circuito com constante de tempo τ1 atinge Vs, que acontece muito antes. Então note que esse procedimento, né, uma vez que a gente sabe que a solução geral tem essa cara aqui, a gente pode determinar as constantes para tempos em que a gente conhece V de t. Né? No nosso caso foi em t igual a zero e t igual a infinito, permitiria determinar K1 e K2. Né? Além disso, o tal ele vai ser sempre C vezes R. Se o circuito não for tão simples quanto esse que nós acabamos de tratar, né, um circuito RC série, um capacitor em série com um resistor, tiver mais resistores, né, fontes e assim por diante, você sempre pode calcular o equivalente de TVNAM de tudo aquilo que está conectado entre os terminais do capacitor. Certo? Você pega o capacitor ali, os terminais dele, então tudo que tiver conectado com o capacitor, você pode calcular o equivalente de TVNAM, que vai ser representado por uma fonte de tensão em série com uma resistência equivalente de TVNAM. E daí você vai utilizar essa resistência de TVNAM equivalente no lugar de R. Tá? Então a constante de tempo tal vai ser sempre essa daqui, um procedimento simples para obter a constante de tempo é esse. Tá? Você vai ter um circuito, vamos supor que o seu capacitor esteja aqui, né? Ele está conectado a um circuito, pode conter resistores, fontes dependentes e fontes independentes. Você sempre vai poder calcular para esse circuito a resistência equivalente de TVNAM e a tensão de circuito aberto, né, a tensão de TVNAM desse circuito. Tá? Tendo isso, né, você pode usar essa resistência de TVNAM para calcular a constante de tempo dessa forma aqui simples. Ela vai entrar no lugar do R. Então, e a mesma coisa, né, a gente vai analisar um circuito com um único indutor. Para o caso do indutor, né, a gente vai ver qual vai ser a constante de tempo lá, mas a resistência também vai entrar naquele caso, né, no cômputo do tal.
e você pode calcular a resistência de TV para o indutor também.